Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos muito sobre a crise nos Estados Unidos, veremos muito sobre essa suposta Guerra Fria que está acontecendo nos bastidores da COP30, que vai muito além dos assuntos debatidos nela. O vídeo de hoje é repleto de notícias e informações, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Comigo agora está Craig Fuller. Ele é fundador e CEO da FreightWaves, que reúne dados em tempo real do mercado de fretes para clientes que navegam nesse setor. Acho que preciso começar por aí. Do que você está falando, comparando isso à grande crise financeira? Talvez isso me preocupe mais que a IA. Bem, devemos estar preocupados. A economia de bens, certas partes dela estão entrando em colapso agora, então os volumes de transporte rodoviário, que representam a maior parte da carga movimentada nos Estados Unidos, caíram 17% em relação ao ano anterior. É importante esclarecer do que estamos falando. O frete no varejo, ligado ao mercado de caminhões de distribuição local, está estável, sem sinais de deterioração. Provavelmente por isso, o Federal Reserve não está muito preocupado, já que o consumidor continua bastante persistente. Isso é visível em muitos dos resultados do varejo. Mas quando olhamos para os setores industriais, as cargas de longa distância, energia, automotivo, habitação e manufatura, caíram 30% ano a ano, o que representa níveis de preocupação comparáveis à grande crise financeira. Então, por que esses setores eu ainda não estou entendendo completamente enquanto leio? Quer dizer, obviamente, muito exposto à manufatura. Você acha que é porque essas áreas desses negócios estão desacelerando devido à pressão macroeconômica? Sim, é pressão macroeconômica, altas taxas de juros, empresas com medo de fazer investimentos de longo prazo. É realmente, se pensarmos onde vimos inflação relacionada a tarifas, muito do custo tarifário está nos preços e produtos de atacado, e não aparece necessariamente nos preços ao consumidor, mas sim nos preços de atacado. Então, essas importações de matérias-primas estão realmente causando um impacto muito grande para os grandes fabricantes. E claro, o setor imobiliário, tema muito discutido na CNBC. O setor automotivo tem seus próprios problemas com qualidade de crédito. Energia é um mercado com excesso de oferta. Mas muito disso se resume ao fato de que a manufatura é o setor da economia mais impactado. E acho que é muito interessante porque as tarifas de Trump deveriam impulsionar a manufatura. E os economistas esperavam ver preocupações com produtos de varejo e preços mais altos para os consumidores. Isso não está acontecendo. Mas o que está acontecendo é que grande parte da demanda na economia manufatureira simplesmente desapareceu. E isso nos preocupa porque significa que na base de emprego existem 35 milhões de pessoas trabalhando em empregos ligados aos segmentos de bens de longa distância, como energia, automóveis, habitação, manufatura e transporte faz parte disso, contra apenas 2 milhões de empregos nos hiperescaladores. As prioridades dos líderes concentram-se principalmente no multilateralismo, pois é uma data crucial, já que esta COP30 ocorre no mesmo ano em que o Acordo de Paris completa exatamente uma década. Contudo, agora o multilateralismo para discutir questões climáticas está em risco, justamente porque os EUA se retiram do acordo e, embora participe das COPs, o governo de Donald Trump anunciou que não enviará uma delegação de alto nível a Belém. Inclusive, há rumores de que poderia não enviar negociador algum. Mesmo assim, pode haver pressão de Washington, como já ocorreu em agosto de 2025, durante as negociações com a Organização Marítima Internacional. Tentavam impor um imposto de carbono ao transporte marítimo global e o Departamento de Estado americano ameaçou quem votasse a favor, o que acabou derrubando a proposta. Outra questão fundamental aqui na COP é a adaptação. Precisamente nesse acordo foi criada uma meta global de adaptação para garantir que as pessoas sejam mais resistentes a eventos climáticos extremos, como altas temperaturas, aumento do nível do mar ou furacões cada vez mais fortes, como acabamos de ver com Melissa no Caribe. No entanto, essas metas ainda não são quantificáveis e espera-se que aqui, em Belém, saia a lista do que pode ser feito a respeito. E outra das grandes promessas será o Fundo de Florestas Tropicais, que será lançado hoje aqui na COP. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou na sexta-feira durante sua visita ao México que permanece vigilante sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, após ter gerado críticas na França por mostrar-se otimista em relação ao pacto comercial. Na quinta-feira, durante a COP30 no Brasil, onde encontrou-se com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron disse estar otimista quanto à possibilidade de aceitar
aceitar o acordo comercial criticado na França, graças às cláusulas de salvaguarda propostas pela Comissão Europeia a pedido de Paris e com a condição de que sejam aceitas pelos países do Mercosul. Como comentei ontem, me transmitiram otimismo, mas continuo vigilante, como também disse ontem, porque defendo os interesses da França. Continuamos lutando e exigindo 3 coisas: uma cláusula de salvaguarda agrícola sólida, eficaz e ativável. Medidas equivalentes, em particular sobre pesticidas e rações, para garantir que nossos produtores sigam as mesmas regras daqueles de quem importamos produtos. Isso significa competição justa e controles sanitários reforçados. O acordo União Europeia-Mercosul é temido pelos agricultores e pecuaristas franceses pela possibilidade de seu mercado ser inundado com carne, açúcar ou arroz da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A comissão começou a nos ouvir, por isso pude expressar maior otimismo. Apresentava um elemento novo em relação ao acordo inicial, com uma sólida cláusula de salvaguarda agrícola. Bruxelas espera obter aprovação para o acordo com o Mercosul dos Estados europeus até o fim de dezembro, enquanto o presidente brasileiro Lula ocupa a presidência rotativa do Bloco Sul-Americano. Este é o prelúdio da COP. Mais de 50 líderes mundiais se reúnem em Belém de quinta a sexta-feira para começar a conversar, antes do início oficial da Cúpula Ambiental da ONU. O anfitrião, o presidente Lula, ressaltou o caráter simbólico da organização da COP na cidade amazônica. A janela de oportunidade que temos para agir está se fechando rapidamente. A mudança climática é o resultado da mesma dinâmica que, ao longo dos séculos, fraturou nossa sociedade entre ricos e pobres e a dividiu em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essas primeiras discussões também revelaram que, até agora, os esforços dos países para salvar o planeta não foram suficientes. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, admitiu o fracasso em limitar o aquecimento global a 1,5 graus, mas pediu aos líderes mundiais que não abandonem essa meta. As Nações Unidas não desistirão da meta de 1,5 graus porque há outra verdade evidente. Nunca estivemos tão bem equipados para responder. Uma revolução de energia limpa começou. A primeira prioridade em Belém é multiplicar nossa energia para combater as mudanças climáticas. É uma obrigação moral para com os mais vulneráveis e as gerações futuras. A COP30 acontecerá em Belém de 10 a 21 de novembro. Delegações de pelo menos 143 países participarão, mas não o ZEUAE, apesar de ser o segundo país mais poluidor do mundo. Apenas um aviso, vocês já sabem, né? Tudo que ocorrer durante essa COP30 eu vou postar aqui no canal. Principalmente esses assuntos por debaixo do pano. Essas pressões dos Estados Unidos, de vários outros países sobre o Brasil e sobre a América Latina de modo geral. Além disso, muita pressão por parte dos Estados Unidos para que esse acordo entre União Europeia e Mercosul ele não feche de forma alguma. E lógico que esse assunto será debatido por debaixo dos panos na COP30. Então veremos muito, mas muito disso aqui no canal nesses próximos dias. Então fique alerta, ative o sininho, siga o canal se você ainda não segue. E é isso, deixe seu like, inscreva no canal para ajudar na divulgação e valeu!